Primeiro Reis, capítulo de número 18. Aleluia. Primeiro Reis, capítulo de número 18. Meu Deus. Versículo de número 30 e o 37. Que diz o seguinte: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e preparou um altar ao Senhor que estava, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode sentar adorando a Deus. Deus que é maravilhoso, que nos levantou e nos trouxe aqui nessa noite a este lugar. É bem verdade que já faz uns dias que eu venho pregando sobre Elias, de forma até repetida, não repetido o texto, mas repetido o personagem. Mas é porque Deus me traz à memória, ainda ontem, quando eu estava no coração sobre este tema, aviva-nos. E primeiro veio o tema do aviva-nos, depois eu pensando, Deus, e agora? O que a gente vai pregar sobre aviva-nos? O pregador combinado para estar hoje não foi totalmente combinado, não deu certo. O que a gente vai pregar para o teu povo? E Deus me faz lembrar do momento em que o profeta Elias, usado por Deus, mostrou a todo o povo de Israel que estava distante de Deus, que só Ele é Deus, através do fogo do Senhor. Perceba que o versículo não diz o fogo do céu, mas ele diz: caiu o fogo do Senhor. Quando eu vejo a vida de Elias, só uma coisa eu consigo perceber: que Elias foi um homem usado por Deus para abalar uma geração. Elias chega no lugar onde o povo abandona a Deus, onde o rei não temia a Deus, onde o palácio não adorava a Deus, onde os sacerdotes já não tinham a mesma autoridade, onde o povo de Deus já não adorava ao Senhor diante do altar, e o altar estava quebrado. Mas ele chega com uma diferença, em um ambiente que ninguém conhecia quem ele era, em um ambiente que ninguém sabia a sua descendência. Ele chega com coragem e ousadia para fazer a vontade de Deus. E aí nós estamos lendo a segunda vez que esse homem aparece de forma pública diante do rei e do povo. A primeira vez, ele aparece para dizer ao rei que não choveria. Por causa do pecado do rei e por causa do pecado do povo só vai chover quando eu disser, falou Elias.
Sai ele de cena, some ele de cena. E volta Elias não com menos ousadia do que tinha antes. Mas se antes ele tem ousadia para dizer, só vai chover quando eu disser. Agora esse mesmo homem tem uma ousadia, irmão Leandro, de pegar os 440 profetas de Baal e dizer, agora é eu e vocês, vocês e eu. É eu e 440. 440 contra eu. Diga-se de passagem, Baal tinha uma namorada, uma amante chamada Acera, que era deusa de Jezabel. E tinha suas sacerdotisas também. Ou seja, do outro lado, o inimigo não era só dobrado. Do outro lado, o inimigo era multiplicado 440 vezes. Se Davi era difícil ganhar Golias, imagina Elias contra os 440 profetas de Baal. Mas esse homem com ousadia chega e diz, sou eu, fiquei como profeta, versículo de número 22. E vamos ver os 450 homens. Quem é Deus? Escolham 2 bezerros, um para vocês, um bezerro para mim. E nós vamos ver que aquele que preparar o bezerro, colocar sobre a lenha, e o seu Deus fazer descer fogo do céu, este Deus é o Deus verdadeiro. Ousadia do homem de dizer, eu quero ver agora quem é Deus na prática. Eu quero ver agora quem é Deus nas maravilhas, no milagre, nos prodígios. E ele ainda dá liberdade. Vocês que são muitos, vão primeiro. Vocês que são muitos, comecem primeiro. E a Bíblia diz que eles levantaram um altar, colocaram a lenha, colocaram o bezerro. E naquele altar com a lenha e o bezerro, eles começaram a clamar até da manhã, até o meio-dia. Clamavam, gritavam, choravam. E quando parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais resposta, eles se flagelavam, ou seja, eles se feriram, clamando e gritando. E aquele homem que os desafiou, olha para eles assim, quando deu meio-dia, ele, eita, deu meio-dia, cadê teu Deus? Cadê teu Deus com fogo? Tem altar, mas não tem fogo. Tem sacrifício, mas não tem fogo. Tem lenha, mas não tem fogo. Cadê o fogo do teu Deus? Cadê a manifestação do teu Deus? Cadê o sobrenatural do teu Deus? Aí a Bíblia vai dizer que Elias, ousado como ele já tinha se levantado, ele diz, clama mais alto. Grita mais alto. Parece que ele está dormindo. Cadê teu Deus? Parece que é essa pergunta que o povo faz, que o povo do mundo faz pro crente. É assim ou não? Tem hora que o inferno olha para nós e diz assim, cadê o teu Deus agora? Tem hora que o inferno olha para nós e diz assim, cadê teu Deus agora, quando está passando pela prova? Cadê teu Deus agora, que está difícil? Cadê teu Deus agora, que parece que não tem jeito? Cadê teu Deus agora? Mas agora não é o inferno que está perguntando por crente. É o profeta que está perguntando para os de Baal. Cadê o teu Deus agora? Aquele homem diante daquela situação, que eles tenham passado, gritado e clamado, tem altar, mas não tem fogo, tem sacrifício, mas não tem fogo, tem lenha, mas não tem fogo. Tinha altar, tinha lenha e tinha sacrifício. Tinha altar, tinha lenha e tinha sacrifício. Só não tinha o quê? Fogo.
E quem instituiu como seria? Elias. Elias, no começo do texto, no versículo 22, no versículo 23, no versículo 24, ele vai dizer como é que vai ser. Vocês têm que ter 3 coisas. Eu e vocês. O quê? Sacrifício, lenha e altar. Primeira coisa que Elias percebeu, para invocar o nome de Deus, primeira coisa que Elias fala: pegai cada um bezerro. Ou seja, antes de começar o desafio, prepara o sacrifício. Antes de clamar pelo fogo, prepara o sacrifício. Antes de preparar a lenha, prepara primeiro o quê? Sacrifício. Ele está olhando para aqueles profetas de Baal e dizendo: eu sei que vocês não vão diante do Deus de vocês sem sacrifício. Porque o diabo copia o que o céu faz. Copia, pastor? Copia. Quem foi o primeiro que levantou o altar de sacrifício? Abel e Caim. O diabo é tão terrível que ele diz assim: eu quero também. Mas começou primeiro para aquele que está sentado no alto e no sublime trono. Eu sei que o Deus de vocês pede sacrifício, então vou preparar o meu sacrifício e vocês preparam o seu sacrifício, e nós clamamos para o fogo descer. Primeiro princípio que Elias nos ensina. Guarda isso no teu coração. E o certo era alguém na mídia para gravar isso. A primeira lição que Elias traz para nós e para os profetas de Baal é: primeiro, não adianta se preocupar com a lenha. Você consegue entender isso? Elias está ensinando para nós: não adianta se preocupar com a lenha se você não tem sacrifício. Não adianta clamar pelo fogo, não adianta chorar pelo fogo, não adianta se bater pelo fogo se você não tem sacrifício. Nós vemos uma geração que está atrás de altares com fogo. Nós vemos uma geração que está atrás do fogo, mas nós estamos perdendo a geração que está levando o sacrifício. Nós vemos a geração que está atrás do fogo, está atrás do manto, está atrás da manifestação do Espírito Santo, mas ele está ensinando: antes de buscar pelo fogo, primeiro prepara o sacrifício. Eu vou falar para você guardar no teu coração nessa noite. Eu vou falar para você gravar nessa noite. Deus está falando através de Elias. Antes de tudo, prepara o teu sacrifício. Está vindo para o culto buscando fogo, mas trouxe sacrifício. Está vindo para o culto buscando manifestação do Espírito, mas trouxe sacrifício. Oh, glória! Está querendo ser batizado com o Espírito Santo, mas não abre a boca para dar glória a Deus. Está buscando fogo, mas não tem sacrifício. Está buscando ser cheio do Espírito Santo, mas não abre a boca para se derramar na presença de Deus. Oh, glória! Quer fogo, mas não tem sacrifício. Deus está dizendo para nós nessa noite: quer fogo? Prepara primeiro o sacrifício. Se tem glória da glória, se tem aleluia da aleluia, se tem uma alma para rasgar na presença dele, rasga a tua alma na presença dele, mas não sai daqui sem apresentar o teu sacrifício. É fácil chegar no culto e dizer: Deus, eu quero fogo. Deus está chegando para a geração que está pedindo fogo e está perguntando para nós: você quer fogo? Quero. Tem sacrifício? Altar vazio não adianta. Não adianta, não adianta. Porque não tem fogo, pastor. O altar está pronto. Porque não tem fogo, pastor. Preparei a lenha. Mas tem sacrifício? Porque nós somos o sacrifício vivo diante do altar. Sabe quem é o teu sacrifício de adoração? O sacrifício fala sobre adoração, o altar fala sobre adoração. Sabe quem é o sacrifício em adoração? Sou eu mesmo.
Quando eu chego diante do altar e me rendo, e me entrego, e me consagro diante dele, dizendo: eu vim nesta noite como sacrifício vivo diante da tua presença. E como sacrifício eu digo: Senhor, derrama o teu fogo sobre mim. Porque o primeiro que foi atingido pelo fogo foi o sacrifício. Não sei se você veio com essa ousadia de dizer: Senhor, eu sou o sacrifício no teu altar nessa noite. Eu vim me render como o teu sacrifício nessa noite. Se for para tocar no fogo primeiro em alguma coisa, atinge o teu fogo primeiro em mim. Tem sacrifício, então está preparado para o fogo. Eita Deus. Ah, mas pastor, mas até Baal tinha sacrifício. Tinha sacrifício. Porque os filhos das trevas também sacrificam. E diga-se de passagem, na maioria das vezes estão sacrificando mais do que a gente. Oh Deus. Deixa eu perguntar a você: você tem sacrifício aí? Você tem sacrifício aí? Pergunta para o teu irmão com muita educação, com muita gentileza. Pergunta para ele: tem sacrifício aí? Agora responde para eles assim: o meu é meu. Não, responde para eles assim: o meu é meu. Porque ele disse assim: olha, vamos preparar um bezerro. Não foi. Vamos preparar um bezerro e vamos ver qual dos dois pega fogo. Não, ele disse assim: vamos preparar cada um seu. Porque o sacrifício que serve para Baal não serve para o meu Deus. O sacrifício que serve para o inferno não serve para o meu Deus. O Baal tenta imitar, mas o que é dele é dele. O que é de Deus é de Deus. O que é do mundo é do mundo. O que é de Deus é de Deus. Ele está dizendo através de Elias: prepara o sacrifício. Tem sacrifício, pastor? Tem. Tem altar? Tem. Tem lenha? Tem. Mas não tem fogo. Não tem fogo por quê? Primeiro, o Deus não presta. Não presta que é Baal. Aí Elias diz assim: peraí, vocês tentaram, já lutaram, agora é minha vez. Agora é a vez do meu Deus. Porque se você pensar direitinho, não é Elias contra 450. É Deus contra Baal. Você pode ter o exército que for, o meu Deus é que nem Davi. Davi disse assim: olha, tu vem contra mim com pedra. Ele disse: não vem com pedra não. Tu vem contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus dos exércitos. É pedra, Davi, não é pedra. Tu tem lança, eu tenho o nome de Deus. Tu tem lança, eu tenho o Deus Todo-Poderoso. Oh glória. Você está pensando que eu estou indo com pedra? Não estou indo com pedra não. Pedra é o que você está vendo, mas a batalha espiritual já está sendo travada. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É Elias dizendo: você tem 440. E alguém dizendo: vai tu sozinho, Elias. Não, vou eu e o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai mostrar todas as vezes que Elias fala na palavra Senhor. Não sei se na tua Bíblia está, na minha Bíblia. Todas as letras da palavra Senhor falada por Elias está em letras maiúsculas. Ele está falando, nesta palavra Senhor, ele está dizendo Jeová, ou Deus Altíssimo. Ele se refere a Baal. Vocês é Baal, mas o meu é o Deus Altíssimo. O de vocês tem até alguma coisa, mas o meu Deus é o Deus Altíssimo. O de vocês pode até, oh meu Deus, vocês acham que ele manda fogo, que ele manda alguma coisa, mas o meu Deus. Tem altar, tem lenha, mas a Bíblia diz que Elias chega e antes de colocar a lenha sobre o altar, versículo de número 30, Elias disse a todo o povo: chegai a mim. Porque a adoração que separa não é a adoração de Deus. Porque a adoração que afasta não é a adoração de Deus.
Adorador que é adorador, ele adora. E quem está ao redor é chamado para estar perto da presença. Chegai para mim, que eu vou agora adorar. A Bíblia diz que ele começa fazendo o que primeiro? E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem lenha? Tem. Tem sacrifício? Tem. Tem altar? Até tem. Mas está quebrado. Deus desce fogo em altar quebrado? Meu Deus. Meu Deus. Quebrado é o vaso na mão do oleiro quando ele quer quebrar. Mas altar é inteiro. Porque o altar que serve para Baal é de todo jeito, é bagunçado, é sem jeito. Para Baal serve. Para o inferno serve, todo troncho serve. Mas para o meu Deus pode até chegar meio tronchinho. Mas ele diz, chegou o tempo de começar o sacrifício. E para começar o sacrifício é tempo de consertar o altar. Primeira coisa que Elias nos ensina, antes de pedir fogo, prepara o sacrifício. Segunda coisa, antes de pedir fogo, conserta primeiro o altar. Tem gente pedindo fogo. Desce fogo, Senhor. Manifesta com fogo, Deus. Derrama fogo, Senhor. Mas o altar quebrado, Deus está dizendo, antes de clamar fogo, conserta o altar. Põe as coisas em ordem. Sacrifício bagunçado é para o diabo, para Deus é organizado, é ordeiro, é arrumado, é sem rachadura. Eita Deus! Chegou o tempo de olhar para mim, olhar para Deus e dizer, Deus me ensina a consertar o meu altar. É tempo de olhar para mim, olhar para Deus, Deus me ensina a consertar o ambiente da adoração. Me ensina a preparar o ambiente para me render aos teus pés. Me ensina a preparar o ambiente do sacrifício. Me ensina a preparar o ambiente de o fogo ser derramado. Tem sacrifício aí? Tem. Mas tem altar consertado aí? Oh Deus. Eu estou achando estranho o fogo de hoje. Porque tem muito fogo e pouco altar consertado. Oh Deus, o povo esquece da doutrina, do ensino. A doutrina e o ensino é para quê? É para consertar o altar. É para tirar a rachadura. Irmão Leandro, o povo de Israel tem fogo? Tem. Melhor dizendo, desculpa. O povo de Israel tem lenha? Tem. Tem bezerro? Foi fácil arrumar. E tem altar? Tem altar, tem. Mas o altar está. O problema não é que Deus não derrama mais fogo. Guarda no teu coração isso. O problema não é que Deus não tem fogo para mandar. Eu vou repetir. O problema não é porque Deus não tem fogo para mandar. O problema é que não tem altar consertado com sacrifício para o fogo descer. Aleluia. Se tiver pelo menos um altar com sacrifício, se tiver pelo menos um altar consertado, eu tenho certeza, se tiver pelo menos um, para dizer, Deus, eu não sei como é que está o altar da direita, eu não sei como é que está o altar da esquerda, mas eu sei de uma coisa, eu vim nessa noite consertar o meu altar. E se tiver um altar que o Senhor está procurando para derramar fogo, começa primeiro aqui. Se tem um altar para o Senhor derramar fogo, começa primeiro no meu, que o meu tem lenha, o meu tem sacrifício, e eu estou consertando para o Espírito Santo descer. Meu Deus,
Deus tem fogo, Deus tem fogo, Deus tem fogo, Deus tem fogo e você tem sacrifício. Deus tem fogo e você tem altar. Deus tem fogo e você tem lenha. Prepara o altar. Molda o altar. Fala o seguinte, e é organizado, é 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Faz o seguinte, pega 4 talhas de água, derrama uma vez, faz um rego ao redor. Mas Elias, altar molhado, deixa eu dizer uma coisa para você, não é fogo da terra não, irmão. Fogo da terra tem que ter todo aquele ajeitadinho para pegar. Tem que ter muito soprado. Mas quando o fogo do céu quer cair, ele cai e a gente nem espera. Quando Elias vai mandar eles preparar o fogo, se você for ler uma leitura detalhada no versículo 23, Elias vai dizer para os profetas de Baal: prepara o altar, coloca a lenha, mas não coloque fogo. Por quê? Porque ele está dizendo, eu sei que vocês têm a tapia de vocês, se eu vou falar no nordestino, a munganga de vocês, a enrolação de vocês, para colocar o fogo do homem no altar e o povo pensar que é de Deus. Pastor, e tem isso? Tem. Tem isso? Tem altar, desconcertado todinho, mas tem fogo? Tem não. Tem fogo? Tem, mas é o fogo que o homem acendeu, não é o fogo que o céu mandou. É por isso que ele faz molhar, para quê? Para provar que o fogo que vai ser derramado não é o fogo que o homem vai acender. Porque o homem, o pregador, não acende fogo. Quem acende fogo é o céu. Oh, glória! Profeta não acende fogo. Quem manda fogo é o céu. O que é que o profeta faz? Prepara o altar. O que é que o profeta faz? Arruma a lenha. O que é que o profeta faz? Ele ora clamando. Mas quem manda fogo é o Senhor. Pega 4 talhas de água, derrama 3 vezes. 4 vezes 3, 12. É 12 pedras, 12 talhas de água. Não dá nem tempo de falar das pedras e falar das águas. Mas o altar está molhado, está encharcado por baixo. Tem sacrifício, tem lenha, tem altar, está consertado. E agora? Falta o quê? Falta o quê? Falta fogo. Pastor, eu já preparei o sacrifício, já preparei o altar, já preparei a lenha, só está faltando o fogo. Está faltando fogo? Guarda isso para você, por favor. Sacrifício é com você. Preparar a lenha é com você. Reparar o altar é com você. E derramar fogo é com meu Deus. Preparar, eu vou repetir, preparar sacrifício é com você. Preparar a lenha é com você. Preparar o altar é com você também. Mas manda fogo. Só quem manda fogo é o papai do céu. Estão esperando o fogo do pregador. Não é o pregador que traz o fogo. Estão esperando o fogo do cantor. Não é o cantor que traz o fogo. Quem manda fogo é o papai. Tem lenha preparada. Tem sacrifício preparado. Tem altar preparado. Deus está preparando o fogo para descer sobre o altar. Não é comigo, é com Ele. Não é comigo, é com Ele. Clama a Ele então. Clama a Ele então. É isso que Elias vai fazer. Quer fogo? Faz que nem Elias. Elias olha e diz assim: agora chegou a hora. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas.
Responde-me, ó Senhor, responde-me. Para que esse povo conheça que tu és o Deus. Eu que faço? Não, Deus. Se tem, homem ousado. Se eu sou teu servo, homem ousado. Se o Senhor me usou até aqui, eu só digo uma coisa: desce fogo. Se for o Senhor que me trouxe até aqui, desce fogo. Se for o Senhor que me chamou para regular o altar, desce fogo. Se for o Senhor que me fez ficar aqui, desce fogo. Mas não vai descer o fogo para que o povo saiba que eu sou servo. Não é desce fogo para que o povo saiba que eu sei pregar. Não é desce fogo para que o povo saiba que eu sou profeta. Não. Desce fogo para que o povo saiba que tu és. Desce fogo para que o povo saiba que tu és. Desce fogo para que o povo saiba que tu és. Desce fogo para que o povo saiba que tu és. Eu não sou, mas Ele é. É o fogo descendo e eu diminuindo. É o fogo descendo e Ele aparecendo. É o fogo descendo e Ele se manifestando. É o fogo descendo e o povo glorificando. É o fogo descendo e o povo se humilhando. É o fogo descendo e Ele provando: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ah, meu Deus, responde-me, responde-me, ó Senhor. 2 versículos. Não foi até o meio-dia clamando. É porque ninguém sabe, irmão, que o que viram de oração é porque antes do clamor já tinha um sacrifício preparado. É que antes do clamor já tinha um altar reparado. E altar fala sobre intimidade. Altar fala sobre intimidade. Sacrifício fala sobre entrega. Sacrifício fala sobre entrega. Altar fala sobre intimidade. Não tem como ter intimidade se não tem entrega. Só estão vendo a oração de Elias, mas não estão vendo a intimidade que teve antes do fogo cair. Porque o Senhor disse que tem que ter sacrifício, tem que ter altar reparado. É porque tem gente clamando fogo, mas não está buscando a entrega. Tem gente buscando fogo, mas não está buscando a intimidade. Aí a Bíblia diz: tem lenha, tem sacrifício, tem altar. E para terminar, tem clamor. Se tem lenha, se tem sacrifício, se tem altares, se tem clamor, a Bíblia diz no versículo 38: então, caiu o fogo do Senhor. Então depois que teve sacrifício, então depois que teve lenha, então depois que teve altar reparado, então depois que teve clamor, o fogo do Senhor começou a cair. Eu não sei você, mas se você já está com sacrifício pronto, eu não sei você, mas se você já está com seu altar pronto, começa a clamar. Não está perdendo tempo para quê? Ah, Deus, aviva no Senhor aqui em Riacho Doce. Repara os altares, meu Deus, dessa igreja. Prepara os sacrifícios, meu Deus, nos levanta a preparar os sacrifícios neste lugar. Nós te clamamos, meu Deus, desce com teu fogo, desce com a tua chama, desce, meu Deus, com a tua manifestação do teu Espírito sobre este lugar.
Abraio de corabaia. Prepara o louvor aí. Perde tempo não, clama a ele, clama a ele, clama a ele. O Deus falso. O Deus falso tem encenação. O Deus verdadeiro tem derramado de alma. O Deus falso tem muita estripulia. Tem muita zoada. Tem muito barulho. Por fogo aparecer. Nunca vi na Bíblia precisar de barulho para o fogo descer. Mas eu vi na Bíblia que depois que o fogo desce, quer uma prova? Atos capítulo 2. E de repente, quando eles estavam o quê? Orando, clamando, buscando. Estavam fazendo o quê? Sacrifício, altar, lenha. Só faltava o fogo. Clamando. Quando eles estavam clamando, preparando o altar, a lenha, o sacrifício, a Bíblia diz, e de repente, ouviu do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram repartidas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, ao qual repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quer uma prova? A Bíblia vai dizer, quando a Bíblia diz que o fogo desceu, então o fogo desceu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e lambeu a água, e vendo todo o povo, versículo 19, caiu com seus rostos e disse, todo o povo dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você está querendo dizer o quê? Não teve zoada como o povo de Baal antes de o fogo cair, mas depois que o fogo caiu, o povo começou a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está dizendo o quê? Depois do fogo vem um barulho, depois do fogo vem um reconhecimento, reconhecimento que Ele pode, reconhecimento que Ele é grande, reconhecimento que Ele é poderoso, reconhecimento que Ele fez o fogo do céu descer. Quando o fogo desce, não tem espaço para estrelismo. Quando o fogo desce, não tem espaço para o ego humano. Quando o fogo desce, não tem espaço. Não. Quando o fogo desceu, não colocaram os profetas nas costas. Disseram, eita, aqui está o homem. Não foi assim. Quando o fogo desceu, não teve nem alguém para bater palma. Não teve nem como bater palma. Quando o fogo desceu, eles colocaram a cara no pó. Não tenha vergonha. Se precisar borrar a maquiagem se derramando na presença dele, se derrame. Se for necessário ficar em pé, mas por que você ficou em pé? Porque o fogo caiu aqui, não sei se caiu aí. Mas por que você levanta a mão? Porque o fogo caiu aqui, eu não sei se caiu aí. Mas por que você coloca o rosto no pó? Porque o fogo caiu aqui e eu senti a presença do fogo de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Clame pelo fogo do Espírito Santo na tua vida. Se derrame na presença dele nessa noite.